Olá, empreendedores do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa que valoriza o ser humano. Hoje nós temos uma pessoa especial que falará a importância de falar e escrever a língua portuguesa. Professora Tereza Cristina, é possível aprender a língua portuguesa para sempre? Olha que indagação, se briga até filosófica, né? Bom, queremos agradecer os voluntários, as empresas cidadãs que nos ajudam a manter este programa no ar. E pedir aos internautas que não estão inscritos, se inscreva no canal, dê um like e vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! O nosso programa é um programa de utilidade pública, porque falar bem, escrever bem, diz que está no mercado de trabalho. Então, hoje estamos recebendo aqui professora Tereza Cristina. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Muito bom estar aqui hoje com você. Aceitou o nosso convite. Isso, esclarecer como é importante, né, saber da língua portuguesa, falar e escrever bem, não é? Com certeza. Tereza Cristina, de onde saiu esse gosto de ser professora? Quem te influenciou nesse processo? Bem, isso é um processo seguinte, a gente fala que é muito missão de vida, né? Eu nasci numa família que a minha mãe era professora de língua portuguesa e me influenciou muito nesse processo, né? Então, desde pequena, quando ela trazia prova para casa, eu já ajudava a corrigir, tudo demais, né? Então, isso foi dando um gosto. Sônia Maria. Minha mãe já faleceu, né? Deixou esse legado, né? Então, eu sempre gostei muito de ler, porque lá em casa sempre teve muito livro. E, com isso, fui tomando gosto. Depois... E sua família de onde? Minha família é do Maranhão. Maranhão, conterrâneo? Isso, eu sou de Bacabal, do Maranhão. É próximo de Carolina. Meus pais chegaram aqui a Brasília em 1964. Certo. Eu nasci no Maranhão, né? E 2 anos depois a gente veio para Brasília. Então, minha mãe já começou, meu pai era do Banco da Amazônia, né? E veio transferido aqui para Brasília. Depois minha mãe começou a fazer o curso normal, depois fez a faculdade, porque aqui em Brasília tem muita oportunidade, né? Possibilidade. Com certeza. E aí foi, seguindo, eu vim, meu irmão também, né? Já nascemos nessa família, né, letrada. Meu pai depois também teve a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Então, é bom a gente nascer. E esse gosto veio dessa época. E né? essa questão da educação dentro da cultura maranhense é muito forte, São Luís, né? Toda uma história do São Luís. O pessoal diz que Maranhão é Atenas brasileira, porque o pessoal fala muito bem. Grandes poetas. Os poetas, né? E fala muito em segunda pessoa, tu vais, tu podes, tu queres, né? E o que nós vemos em outras regiões é as pessoas fazendo muita mistura, usando, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, usa a terceira pessoa, né? Mais você. Então, lá era chamada de Atenas brasileira, né? Então, o Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta, tem um de seus poemas que ele fala: há uma pedra no meio do caminho. E fazendo uma analogia com esse poema, quais são os maiores gargalhos, né, empecilhos ou pedras no meio do caminho para, de fato, falar bem, escrever bem a língua portuguesa? Menina, é um caminho grande, mas não é impossível aprender a língua portuguesa. Porque eu sempre tive na minha vida o seguinte: quando eu ia já dando aula nas escolas, eu falei assim, gente, por que a gente passa 8 anos, pelo menos, né, para aprender o português e no final não sabe de nada? E isso foi me dando uma angústia tão grande que quando eu abri o CELP, né, o Centro de Estudos da Língua Portuguesa, eu resolvi falar assim, vou começar a ensinar português, mas eu via que tinha alguma coisa pegando, porque não é possível a gente não aprender. E aí eu comecei a mudar toda a didática que eu tinha aprendido, porque o grande problema é esse, um aprende desse jeito e continua, e aí repete o modelo. A língua portuguesa era vista muito como decoreba,
né? As pessoas ficam falando, nossa, é impossível, porque a língua tem muita exceção, e não tem. É porque nós aprendemos de uma forma diferente. Então eu fui mudando a forma de dar aula, fui trazendo alguns conteúdos que ficavam lá no final, para frente. A partir do momento que eu fui mudando isso, comecei a ver o sucesso dos meus alunos, o resultado. E aí o slogan Português para Sempre. Português para Sempre. Da empresa. Exatamente. Português para Sempre. E a pós-graduação que você fez na Universidade da UNB, ela ajudou a ampliar essa visão da língua portuguesa nesse sentido de tentar sanar uma carência? Claro, né? Porque todo conhecimento vem para fazer com que a gente evolua, né? É errado a gente pensar que a gente vai sair de uma faculdade ou até de uma pós-graduação sabendo de tudo, porque na parte acadêmica, o importante é o dia a dia, é a hora que você prepara a aula, que você trabalha com os alunos, que vai ver as deficiências de cada um, e isso vai moldando também toda a didática que você vai usar, né? Mas ajuda demais, né? Porque você também tem vários outros aspectos sociais que acabam entrando nisso, né? Muito bem, muito bem. E assim, uma coisa que a Dona Cruz, a Dona Cruz era conta tudo. Sim. A Dona Cruz era nossa amiga dos bastidores. Com o método Português para Sempre e você ajudando os alunos a ganhar os recursos nos concursos públicos, né? Usando o que está correto na língua portuguesa, né? Alguma deficiência na elaboração da prova e tudo, foi mostrando a Tereza Cristina como uma referência em Brasília, de professor da língua portuguesa. Sim. E o CELP cresceu. Então, qual é a gratificação desse processo de ajudar um aluno a ganhar o recurso de uma prova do vestibular, do concurso que ele fez, mas foi mal elaborado e você entra com recurso ajudando o aluno? Isso aí é a parte gratificante, né? Porque ser professor, eu falo sempre que é um sacerdócio também, né? Porque todo dia é um trabalho de formiguinha e tudo mais. Mas quando você vê que as pessoas com quem você trabalhou, que você teve a oportunidade de ensinar, que elas estão evoluindo, nossa, isso é muito gratificante, né? Até para fazer recurso de prova, né? Eu cheguei a ser um ponto que eu faço e ganho muitos recursos, não ganho todos, porque é impossível. Mas quando eu vejo que tem a possibilidade de fazer o recurso, inclusive na área de redação, né? Para ajudar alguém, eu fico muito né? Muito feliz, né? Quando a gente consegue alcançar esse resultado, né? Perfeito. A Dona Coruja acabou de piar aqui. E ela falou que ela tem um grande problema de escrever bem, porque se fala de uma forma, né, e se fica condicionado daquela forma solta, né, coloquial e tudo, os neologismos da vida. Isso. E quando tem que escrever, Dona Coruja apanha, né? Isso é fato do brasileiro de uma forma geral? É fato. Essa dificuldade? É fato. E não é só da língua portuguesa, né? Certo. Porque é o seguinte, nós temos a oralidade, falamos de um jeito e temos de escrever de outro jeito, né? A norma culta da língua portuguesa. Então, isso é um entrave, né? Sem falar nos estrangeirismos hoje, né? Que nós estamos aí o tempo todo recebendo influência de outras línguas. Tudo isso influencia na hora de escrever bem, né? E falar bem. Porque o que eu falo para meus alunos, se você começa a falar bem, você tem mais facilidade para escrever. Sim. Né? Então E tem assim aquela questão como assim, fazendo outra analogia também, diz que o nosso corpo fala, a linguagem não verbal. Quando você pega uma redação muito bem redigida que você lê, mesmo sem conhecer a pessoa fisicamente, você já tem uma noção do nível de conhecimento que essa pessoa tem, que ela domina o instrumento da língua portuguesa. Isso é muito maravilhoso. Porque hoje, inclusive, assim, a gente vê que muitos jovens hoje não querem ler. É a preguiça, né, na hora de ler. E a leitura é o que vai dar os caminhos para você. Porque a leitura vai trazer conhecimento, vai trazer vocabulário. Não quer dizer que que você não consiga conhecimento de outras formas, assistindo a bons filmes, documentários, mas a leitura é o que traz um imediatismo para você, no seu vocabulário. Então, é muito importante que as pessoas adquiram esse conhecimento e aí, na hora
engraçado jovem, porque ele fala assim, eu sei que eu estou falando errado, professor, mas na hora que eu vou escrever eu tomo cuidado. Eu falei, então tá bom, desde que aconteça isso, né? Porque nós temos várias variantes linguísticas, né? E nosso país também é muito grande. Nós temos vários... Uma palavra que é falada lá no Maranhão, aqui chama-se de outra forma. Eu me lembro que só uma historinha rápida, minha mãe, quando chegou aqui a Brasília... Dona Sônia. Dona Sônia. E ela disse assim, tá faltando aqui cabide. Só que lá no Maranhão a gente chama de cruzeta. Ela falou, tá faltando cruzeta aqui. Então ela saiu na Avenida W3, que era o comércio da época, né? E ela saiu lá da 713 Sul e foi andando. Tem cruzeta aqui, o moço? Não, tem cruzeta. Quando ela chegou, já tinha passado mais 5 quadras, ela fala assim, tem cruzeta? Aí o moço falou, não, moço, o que é aquilo ali? Aí ele, aquilo ali é cabide. Aí ela falou, meu Deus, aí ela voltou, comprou e voltou. Na primeira loja que ela tinha entrado, moço, tem cabide? Aí ela falou, tá vendo como é diferente? Então a oralidade interfere tudo, até de passar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região, né? É muito interessante. Perfeito. Vamos pedir a Dona Coruja, porque tem umas imagens muito bonitas do seu trabalho do dia a dia. Sim. Dona Coruja, por favor, libera para nós aí as imagens do trabalho da professora Tereza Cristina. Olha ela chegando aí, as asinhas dela, a sala de aula, o sacerdócio funcionando ali, turma lotada do CELP. É momento de confraternização. Confraternização. Você vê gente mais velha também, né? Cidade, tudo, né? Que coisa boa, olha que sorriso lindo, que foto linda, né? Linda. A satisfação. Você segura, o que é aquilo? É um álbum? O que é? Aquilo lá é um prêmiozinho que o YouTube manda quando a gente faz 100 mil inscritos no YouTube. Nossa, a gente ganha essa plaquinha de prata, né? Quando fizer 1 milhão de inscritos, ganha a de ouro. Por enquanto vai chegar um dia, vai chegar. Nós vamos pedir agora para que venha o nosso comercial social, né? Sim. E fique aí, internautas, porque após o comercial nós temos as perguntas importantes para aqueles que querem dominar a língua portuguesa para sempre. Dona Coruja, libera o comercial. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Então vamos lá, vamos para as perguntas. Professora Tereza Cristina, você acha que tem profissionais que complicam o ensino da língua em vez de facilitar? Seria falta de didática? É o Márcio Viana, de Brasília. Gratidão, Márcio. Olha, Márcio, uma pergunta muito boa. Com certeza, viu? Porque é o que eu falei para vocês aqui na primeira parte. Por que a gente estuda português a vida inteira e não sabe português? Né? Porque há profissionais que, em vez de melhorarem, de terem uma didática boa, acabam atrapalhando. Então, nós temos que melhorar isso, sabe? Tem que mudar isso. Né? Teve até uma aluna que me falou uma vez: professora, a senhora devia ir para um cartório e registrar a forma que a senhora dá aula para ser obrigatório. Eu falei, tá bom, mas tem jeito de melhorar? Tem, mas é aquele negócio, é a repetição. Eu aprendi assim, vou ensinar assim. Mas tem tantas formas. Da educação básica, talvez em relação à língua portuguesa nem tanto. Mas assim, parece que as disciplinas de exatas
queria ser um terror. É o professor de matemática, com exceções, claro. De matemática, de química, de física, e queria aquele monstro na cabeça, na formação. Exatamente. Olha, matemática, enfim, né? Pode que também tem isso também, mas claro, são as exceções. E realmente, isso dificulta o processo de aprendizagem. Dificulta. Bom, dizem que aprender o inglês é mais fácil do que o português. Qual sua opinião? Alberto Rocha, também de Brasília. Obrigado, Alberto. Olha, Alberto, você tem razão. Português não é fácil para aprender, mas não é impossível. Agora, a língua inglesa, ela é mais objetiva, né? Tanto é, por exemplo, eu sou formada em inglês também. Eu fiz um curso, não na faculdade, mas eu fiz um curso desses, né, particulares. E em 1.200 horas, por exemplo, você aprende pelo menos a falar bem o básico da língua do inglês. O inglês, ele é mais objetivo porque, por exemplo, a gente tem aqui uma palavra, pé. Aí, quebrei o pé. Aí a pessoa fala assim, do pé ou da mão? Aí você tem que usar uma locução, do pé ou da mão. Mas em inglês, ele já tem uma palavra certa para aquilo. Então, I broke my finger, já é o dedo da mão. I broke my toe é o dedo do pé. Então, a pessoa fala de uma vez, a outra já entende. A gente lá também, no inglês, a gente não tem tanta concordância, porque as palavras, por exemplo, o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, tem muitas palavras que você não precisa colocar no plural. E os adjetivos não precisa ficar concordando com os substantivos, como a gente faz aqui. Outra coisa é o gênero. Para cada palavra da língua portuguesa, você tem masculino ou feminino. E em inglês, não. Você tem teacher, por exemplo, professor, já é tanto para a professora quanto para o professor. Então, além disso, uma coisa que pega muito aqui na língua portuguesa são os verbos. Né? Porque as pessoas têm raiva de verbo. Por quê? Porque tiveram que decorar um monte de verbo, quando deveria ter sido uma forma muito melhor de aprender. Em inglês, eles têm mais verbos regulares, né? Que são mais fáceis de conjugar, e menos tempos verbais do que nós. Então, nós temos modo indicativo, subjuntivo, imperativo, é uma confusão, e o menino acaba decorando e depois não vai saber usar, porque só aprendeu essa parte. Em inglês é mais tranquilo, viu? Vamos brincar aqui, a culpa é do latim, né? Culpa do latim, já que o português fez o latim. Bom, e qual a sua opinião sobre cursinhos que prometem milagres, né? O santo roqueiro lá da novela, né? O santo roqueiro. Em pouco tempo, ao ponto de que, se não passarem no concurso, terão dinheiro de volta. Rosa Maria de Brasília. E aí, obrigado, Rosa. Olha só, Rosa, milagres não existem, nós sabemos disso. O que existe é muita força de vontade, é muito comprometimento com uma coisa que você queira aprender. O meu curso de língua portuguesa, por exemplo, quando eu chego lá no primeiro dia de aula, eu já falo para os alunos, olha, vocês vão aqui, vocês vão sair daqui melhor do que vocês estão saindo. Mas vocês não vão saber tudo da língua portuguesa, mostro logo a realidade. Você vai sair daqui, você vai conseguir responder uma prova, vai conseguir até aprovação, fazer bem uma redação, mas você não vai saber tudo da língua portuguesa. Né? Com o seu comprometimento, com o estudo, aí tudo vai para frente. Porque até eu não sei tudo da língua portuguesa. Eu sou uma profissional, né, de muitos anos, tenho 39 anos aí na praça, e quando eu fazia pós-graduação, eu vi a doutora em língua portuguesa falando, eu falei, nossa, tem que aprender isso tudo que essa mulher sabe. Né? Então, nós nunca estamos prontos. Sim. Né? Nunca estamos prontos. E essa humildade, ela é importante para nós profissionais, saber que tem muita coisa mais para estudar ainda, para aprender, para seguir lá. Isso. É contínuo. Então, desconfia desse negócio de milagre, desconfia, né? Veja se é realmente isso que você quer, porque a pior coisa do mundo é a gente ver o dinheiro da gente indo pro ralo, né? Você investe, você trabalha para isso. Claro, não estamos generalizando, mas uma boa parte dos cursinhos fica muito presa à fórmula, né? Então, isso. No aluno em 1 mês, 3 meses para passar com as fórmulas, tá, mas se ele não sabe a base, como é que vai ter? Exatamente. Então você toma cuidado. É bom qualquer um tomar cuidado, mas também se comprometer, né? Em estudar, se você entrou num curso, mesmo que você não saia de lá sabendo de tudo, mas se comprometa a estudar,
aproveitar a oportunidade, né? É o jeito. Perfeito. A estrutura do ensino nas escolas tem alguma deficiência? Pois a maioria dos jovens terminam o ensino médio e não sabem escrever e interpretar textos. Pedro Silva, também de Brasília. Gratidão, Pedro. Olha só, Pedro, sua pergunta é muito boa. Por que o jovem sai, ele não sabe interpretar texto, ele não sabe redigir? Porque tem alguma deficiência, né? Eu não vou falar do ensino infantil, do básico, né? Porque ali tem toda uma característica de trabalhar com as crianças, né? Você não vai querer também forçar as crianças a saberem tudo. Mas o ensino médio podia ser diferente. Porque para você interpretar texto, você tem de saber gramática. As pessoas acham assim, porque a prova é boa, eu só vou interpretar. Não, você só interpreta se você souber gramática. Os termos da oração, né? Você só sabe pontuar um texto se você souber gramática. Então, por que o Brasil também fica sempre lá embaixo naqueles rankings de interpretação de texto quando tem dos países e tal? Por que será? Porque tem uma deficiência no ensino da língua e justamente o ensino médio, que é a área mais carente. O básico, claro, pega as crianças, né, até 12 anos, 13, 14. Quando você chega no ensino médio, que você devia resgatar tudo aquilo e colocar de uma forma diferente, aí que está a deficiência. Perfeito. Como lidar com profissionais autoritários que impõem a cultura do medo na sala de aula? Neiva Coelho. Gratidão, Neiva, também de Brasília. Olha só, Neiva, isso é um problema sério, né? Por quê? Porque um professor que pega uma redação de um aluno, que ela achou um monte de erro, e lê para a sala, por exemplo, expõe o aluno, expõe os erros. Gera um trauma. Já gera um trauma, né? Eu tenho até um vídeo lá no YouTube que ele fala o seguinte: como perder o medo de escrever. Nossa, e o que as pessoas respondem, colocam lá nos comentários assim: professora, tudo que a senhora falou aí tá certo. Um dos meus medos, né, que a pessoa falou, é justamente ter tido uma professora, né, que fez isso, que me expôs, né, que não soube lidar com os meus erros, não me ensinou. Então, tem profissionais assim, não são todos, graças a Deus, né, mas existem pessoas que são desse jeito, profissionais, se a gente pode chamar assim, né. Poxa, é uma pena, né? É uma pena. Bom, o que é mais difícil de ensinar na língua portuguesa? Rubens Torres. Gratidão, Rubens. Brasília. Olha, Rubens, o que é mais difícil ensinar é pontuação. Caramba! A pontuação. Quando eu corrigia provas em alguns institutos aí, o que eu mais eliminava as pessoas? Era pontuação e crase. Inclusive, por exemplo, a gente estava voltando aqui no negócio do inglês, em inglês você não tem crase. Porque a crase é a fusão, né? Então, a crase é difícil de estudar, porque muita gente não percebe regência, né? O uso da preposição. Mas a pontuação é difícil. Então, às vezes o aluno fala assim: professor, eu quero aprender a pontuar. Meu filho, se você não souber análise sintática, termos de oração, sujeito, predicado, objeto, se você não souber, é impossível ensinar a pontuação. Então, eu acho que é a parte mais difícil. Tá joia. Vamos lá, em uma entrevista de emprego, quando se pede uma redação, poderá o resultado da redação ser determinante na aprovação da vaga? Cássio Teres. Gratidão, Cássio. Brasília. Olha só, Cássio, você pegou num ponto fundamental, porque a redação, na maioria das vezes, ela é eliminatória. Se ela não é eliminatória, ela é classificatória. Então, você tem que saber escrever bem, tem que saber organizar, colocar as técnicas em prática. Eu até falo para meus alunos muito: olha, eu vou ensinar as técnicas para vocês. Como é que vocês vão organizar as ideias, estruturar. Agora, o conhecimento tem que caber a vocês. Vocês têm que ler, vocês têm que procurar se informar. Mas, numa entrevista de emprego, num concurso público, a redação é fundamental. Inclusive, tem peso muito maior do que a prova objetiva. Interessante. E essa questão do conhecimento, professora Tereza, é como, pela redação, você percebe o acervo de conhecimento de pessoa. Sim. Se é limitado ou ele consegue realmente
interagir com várias áreas do conhecimento. Isso é por causa do vocabulário. Quanto mais você lê, mais você vai adquirindo vocabulário. Vai ficando melhor até para se expressar, né? Porque nós temos uma memória fotográfica. De qualquer jeito. Tanto é que às vezes você fala assim, essa palavra é com S ou com C cedilha? Escreve num cantinho assim. Eu acho que é com S. Geralmente você acerta porque sua memória fotográfica ajudou. Mas quando você não lê, tudo isso vai sendo perdido. Sim, perdido. Né? Bom, vamos lá. Na aprovação de concursos, qual o peso da língua portuguesa? Qual peso é maior na redação ou na interpretação de texto? Rafael. Gratidão, Brasília. Olha só, Rafael, respondendo a sua pergunta, a língua portuguesa ela tem um peso muito grande, né? Inclusive tem gente que subestima a língua portuguesa nos concursos. Vou fazer primeiro essa parte, essa outra, deixa o português para o final. Só que o português ele é muito importante. Tem gente que não está conseguindo a aprovação nos concursos por falta do conhecimento na língua portuguesa. Então, estude, o peso, às vezes há concursos muito bons que o peso é muito maior, né? Tem peso até 2 para a língua portuguesa, enquanto as outras matérias só peso 1, tá? A redação, como eu falei, é o mais importante, que é ou é eliminatório ou classificatório, ou são as duas coisas juntas. E para esse concurso de instância federal, provavelmente a redação é praticamente eliminatória. Eliminatória, Né? A interpretação de texto ainda vem dentro da parte objetiva. Certo. Mas uma coisa importante para você que vai fazer concurso público, saiba ler bem o enunciado das questões, porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra que ele está pedindo, tá? Então toda a parte de interpretação entra não só na parte de gramática, de sintaxe, mas como de interpretação de texto também. Maravilha. A empatia e o carisma do professor ou da professora facilita o processo do ensino do português? Thelma Costa, Brasília. Obrigado, Thelma. Thelma, com certeza também, sabe? Agora, não é só em português, você vê que se você tem dificuldade em matemática, em física e química, e se você acha um profissional, né, que tem uma empatia, que é alegre, que ensina bem, que você começa a entender com clareza o que ele fala, você vai longe, né? Então, na língua portuguesa, a língua portuguesa não ia ficar de fora. Então, quando você pega um professor, que ele não quer só ficar brincando na sala de aula para chamar a atenção do aluno, mas ele tem as piadinhas dele, claro, na hora certa, ele brinca com os alunos, mas ele tem a parte séria também, isso conquista os alunos e aí facilita. É o equilíbrio, né? Facilita. Bom, a tecnologia de modo geral, internet, WhatsApp, etc., atrapalha em que no processo de aprendizagem da nossa língua materna? Ravi Interaminense, de Brasília. Gratidão, Ravi. Olha só, Ravi, respondendo a sua pergunta, as redes sociais têm os dois lados, tem os prós e os contras, né? Entre os prós, entre os aspectos favoráveis, está assim, hoje você tem um mundo aqui na sua mão, na palma da sua mão. Então você adquire conhecimento de tudo quanto é jeito, você lê, você pode adquirir vocabulário, né? Então tem essa parte boa, né? Da interação. Agora tem a outra parte, que é a de que tem muitas notícias falsas, você tem que saber filtrar tudo. Então, você vai elaborar um texto, você vai ler, você tem que adquirir conhecimento, porque um texto não sai do nada. Aí você pega lá na internet um texto cheio de notícia falsa. Como é que você vai trabalhar se a dissertação é baseada nos fatos? Isso vai prejudicar você, né? Então, tem essa outra parte. Sem falar a linguagem, que hoje o pessoal usa muita gíria, isso vai ficando na cabeça, os neologismos, né? Criar palavras, e acaba que isso aí interfere na hora de escrever bem e falar bem também. Imagino. Vamos para a pergunta, o olho do furacão? Vamos. Dona Coruja, libera aí a pergunta, o olho do furacão, para a professora Tereza Cristina. A Corujinha passando lá. Professora Tereza Cristina, a dona Coruja comentou comigo que certa vez um aluno chamado Pedro, do Colégio Mackenzie, tem uma gratidão assim imensa
por todo o conhecimento que você passou. E assim, o resultado de ser um excelente profissional da língua portuguesa fez ele apaixonar mais ainda. Ele foi um dos primeiros lugares em mecatrônica na UNB. Sim. Aí ele entrou na UNB, agradeceu, você ficou muito emocionado, terminou ele indo para São Paulo, porque segundo ele a UNB ficou um pouco a desejar, nessa parte mais prática e tudo. Mas é a pergunta que fica, como é que é, você como profissional tem um aluno, independente seja da UNB, seja onde for, que diga assim, eu sou grato, né, pela a sua amorosidade, pelo seu conhecimento, QI, QE, QS, né, que também espiritual tem tudo isso, né? Como é que fica você como profissional quando chega um aluno ou uma aluna? Eu peguei o Pedro apenas como referência, porque eu sei que teve inúmeros elogios nesses mais de 20 anos de carreira. Menino, isso é o que eu falo da missão, né? A gente fala de espiritualidade também, a gente vê que nós temos um caminho para seguir, né? E isso de ajudar pessoas a perseguir sonhos e alcançar os sonhos é uma coisa que já nasceu comigo, sabe? Então eu tenho com certeza pessoas perto de mim, guias, né, vamos dizer, que me intuem e vamos nesse caminho aqui e vai dar tudo certo. E eu fico super grata, né, de saber do Pedro, né, que inclusive depois deixou a UNB, porque as pessoas falam, nossa, o UNB, por que você vai deixar? Né? Mas ele foi procurar a vida dele ser outra. São Paulo. Isso, outro dia. Contou isso pra mim assim com emoção. Olha, tem uma gratidão com a professora Tereza. Foi o primeiro lugar na UNB, que é um curso difícil. Difícil. Maravilha. Tereza, a dona Coruja, se não me engano, está com 82 anos. Ela me perguntou, pior que agora, se tem como aprender a língua portuguesa, porque você está lançando o curso digital, português digital, porque quer dominar a língua portuguesa. Com 80 e pouco, você tem possibilidade ainda. Minha filha, Corujinha, o que acontece? Nunca é tarde para você aprender a língua portuguesa. Eu tenho alunos, né, os seguidores, professora, eu já tenho 50 anos. Falei, minha filha, você está na flor da idade, você pode aprender. Aí tem outro, 80 anos, me mandou uma mensagem, professora, eu moro no Baixo Amazonas e a única coisa que eu tenho é um celular em que eu fico assistindo as suas aulas. E olha, meus filhos perguntam, pai, o que você está vendo aí? Eu estou vendo as aulas da professora Tereza. E eu já aprendi tanto com a senhora, e eu já tenho 80 anos. Então eu fico muito grato para a senhora. Então não tem um tempo, não aprendo mais nada. Aprende sim, tem certeza disso. E quais são as suas dicas, sugestões para dois públicos, né? O primeiro público são aqueles que querem passar nos concursos públicos, mas aqui em Brasília, que é o oásis para o concurso público, né? E também para aqueles que querem dominar uma redação, quem sabe mandar carta para Camões. Quais são as dicas para dominar essa ferramenta? A dica é sempre você saber aonde você quer chegar, seu objetivo, seja para você passar num concurso público, né? Seja para você apenas aprender a escrever e falar bem, né? E ir bem numa entrevista ou conversar com os amigos. Então, é saber aonde você quer chegar e se comprometer com isso, sabe? Eu acho que quando a gente perseguimos um objetivo e queremos chegar, né, a concretizar, nós temos de parar de acomodação. Olha, vou estudar um pouquinho a cada dia, vou ler mais, a leitura, né? Vou ler mais, vou obter conhecimento. Com certeza vocês vão alcançar o lugar de vocês nesta vida. Maravilha. A sua narrativa me lembrou muito o pensador Virgílio. Ele menciona: a sorte favorece os destemidos. Então a pessoa coloca na cabeça que ela vai dominar a língua, ela usa todos os recursos, com maior dificuldade do momento, e vai criando habilidade para isso. Olha, a dona Coruja, ela gosta muito de mimos, né? Nós trabalhamos com a terapia analítica, terapia do afeto. Então, o mimo do programa apresenta muito obrigada, Marcos. Se puder usar essa caixinha de hora, cheia de segredos, coisas boas.
Olha só, pessoal. Uma caixinha com a caneca, proseando com o Marcos Terra. E uma coisa importante também. Doce. Para adoçar mais a vida. Doce. Muito obrigada, Marcos. Eu vou dar com muito carinho, viu? Gratidão e sucesso aí para o curso que estão lançando em breve, né? Isso. Digital. Curso online, pessoal. Como também você presta serviço nas empresas. Exato. Eu dou muita aula em empresa, né? Certo. E ajudar as pessoas lá também a usarem no dia a dia, a elaborar um e-mail, elaborar um ofício e tudo mais. E nosso curso online está chegando aí. Chegando, né? E ele vai assim, do básico até o avançado. Você sai de lá sabendo a língua portuguesa. Pelo menos do jeito que você deveria ter estudado, viu? E aí toda a descrição do contato da professora Tereza Cristina, do CELP, o Português para Sempre, se encontra no rodapé lá do nosso canal. Isso, entrem lá, se inscrevam no canal também. Bom, vamos brindar para fechar com chave de ouro. Tlim, tlim, muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Vamos que vamos. Oh, yeah!